Deus vai mostrar quem manda, foi o que a menina disse, tremendo, diante da diretora e de toda a escola. Todos riram. Mas quando ela se ajoelhou no chão da quadra e orou, algo impossível começou a acontecer. E ninguém jamais esqueceu o que viu naquele dia. Na pequena cidade de Santa Aurora, uma escola pública vivia dias conturbados. A nova diretora, Dona Beatriz, era conhecida por seu jeito rígido e por zombar de qualquer coisa que tivesse o nome de Deus. Aqui é lugar de estudo, não de fanatismo, repetia. Mas entre os alunos havia uma menina de 12 anos chamada Clara. Tímida, sorridente e com uma fé que parecia brilhar nos olhos. Ela acreditava que Jesus podia tudo, mesmo quando ninguém mais acreditava. Clara vivia dizendo que orava pelos colegas, e isso irritava profundamente a diretora. Um dia, depois de um acidente que deixou a melhor amiga da menina sem andar, Beatriz decidiu intervir. Proibiu orações, ameaçou suspensão e chamou Clara de fanática. O que ela não imaginava era que o próprio Deus usaria aquela proibição como palco de um milagre. E é sobre isso que este vídeo vai mostrar. Como uma menina desacreditada fez uma escola inteira ajoelhar diante da presença de Deus. Você vai ver o momento em que o impossível aconteceu e entender por que até a diretora que zombava acabou chorando aos pés do Senhor. Antes de continuar, me conta aí nos comentários de que cidade você está assistindo este vídeo. Quero ver até onde essa história de fé vai chegar. Fique comigo até o final, porque você vai sentir sua fé renovar e talvez perceber que o mesmo Deus que agiu naquela escola ainda está agindo hoje. No dia seguinte, o sol mal havia nascido quando Clara chegou à escola com a Bíblia apertada contra o peito. Sua amiga, Ana Luísa, ainda estava em casa, de cadeira de rodas, sem conseguir mover as pernas depois do acidente. Clara acreditava que Deus podia curá-la. A gente vai orar na escola, Lu, e você vai andar, disse com um sorriso doce. Mas quando a diretora soube da conversa, ficou furiosa. Mandou chamar Clara na frente de todos. Isso aqui não é igreja, menina, gritou enquanto os alunos riam. Pare de espalhar essas bobagens. Você quer brincar de profetisa agora? Clara abaixou a cabeça, mas não negou sua fé. Eu só creio que Jesus pode fazer o impossível, respondeu com a voz embargada. A turma caiu na gargalhada. Jesus vai descer na quadra, é? Zombou um dos meninos. A diretora cruzou os braços, satisfeita com o constrangimento. Pois bem, Clara, se o seu Deus é tão poderoso assim, que ele faça sua amiga andar. E se não fizer, você estará suspensa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ninguém acreditava que aquela garotinha de 12 anos teria coragem de enfrentar a autoridade da escola e ainda mais colocar Deus à prova diante de todos. Mas Clara não respondeu. Apenas segurou firme sua Bíblia e saiu da sala. Na hora do recreio, ninguém quis sentar perto dela. As amigas se afastaram, com medo de também serem castigadas. Até os professores cochichavam pelos corredores. Coitada, perdeu o juízo, diziam uns. Fanatismo puro, murmuravam outros. Em casa, a mãe de Clara chorou ao saber da humilhação. Filha, por que não fica quietinha? Você só tem 12 anos, pediu, temendo represálias. Mas Clara, com lágrimas nos olhos, respondeu algo que faria toda a cidade se lembrar dela para sempre. Mãe, se eu me calar agora, quem vai mostrar que Deus é real? E naquela noite, sozinha em seu quarto, ela ajoelhou. Com a Bíblia aberta no Salmo 46, sussurrou: Senhor, eles estão rindo do teu nome. Mas se for da tua vontade, mostra quem manda. Enquanto dormia, um vento suave entrou pela janela e uma paz inexplicável envolveu o coração da menina. Era como se o próprio Deus dissesse: eu ouvi. Na manhã de segunda-feira, a escola estava em alvoroço. A diretora Beatriz mandara um recado. Hoje quero ver o poder da sua fé, menina.
Era como um desafio público, e toda a cidade parecia ter ouvido falar da história. Alunos, professores e até alguns pais estavam no pátio, curiosos, prontos para assistir o espetáculo da garotinha que dizia crer em milagres. Clara chegou de cabeça erguida, com a Bíblia nas mãos. Não havia medo, apenas uma serenidade estranha para alguém tão jovem. Ana Luísa, sua amiga, veio empurrada pela mãe, na cadeira de rodas, pálida e trêmula. A diretora, com um sorriso de desdém, falou alto: "Pois bem, Clara, aqui está sua amiga. Faça o seu Deus aparecer." O pátio silenciou. Dava para ouvir o vento batendo nas bandeiras. Alguns alunos riam, outros murmuravam que aquilo era uma loucura. Clara respirou fundo, ajoelhou-se no chão e, sem se importar com os olhares, começou a orar. "Senhor, não precisa que ninguém aqui acredite. Eu só preciso que o Senhor me ouça." Sua voz era baixa, mas firme. "Se for mentira, que o Senhor mesmo calhe a minha voz. Mas se o Senhor ainda é o mesmo Deus que curava no passado, então mostra quem manda." As risadas cessaram. Por alguns segundos, ninguém ousou se mover. Até o ar parecia diferente. Clara abriu os olhos, olhou para a amiga e estendeu a mão. "Ana, Jesus está te chamando para andar." O murmúrio cresceu. Alguns balançaram a cabeça, outros tentaram esconder o riso. A diretora cruzou os braços, impaciente. Já acabou a encenação? Mas Clara não respondeu. Continuou ajoelhada, com os olhos fechados, como se esperasse uma resposta que só o céu pudesse dar. "Pai, se for da tua vontade, faz agora. Não para me exaltar, mas para que todos saibam que tu és o Senhor deste lugar." Uma brisa leve percorreu o pátio. Ana Luísa começou a chorar. Sentia algo estranho nas pernas, um calor subindo, uma força nova que há semanas não sentia. Clara manteve os olhos fechados, lágrimas correndo pelo rosto. "Obrigada, Jesus." A diretora deu um passo à frente, preocupada com o desmaio da menina. "Está tudo bem?" perguntou, com ironia. Mas antes que pudesse ouvir resposta, Ana Luísa soltou um grito. "Clara, eu estou sentindo minhas pernas." O pátio inteiro prendeu a respiração. Clara levantou a cabeça, enxugou as lágrimas e apenas sussurrou: "Então levanta, Lu, porque Deus já chegou." Por um instante, ninguém se moveu. O som do vento misturava-se ao choro contido de Ana Luísa. Ela olhou para as pernas, antes imóveis, pesadas, e agora via os dedos dos pés se mexendo. A mãe gritou, sem entender o que via: "Meu Deus, ela está mexendo as pernas." A diretora empalideceu. "Isso é impossível", murmurou sem tirar os olhos da menina. Ana Luísa, tremendo, apoiou as mãos nos braços da cadeira e tentou se erguer. O pátio inteiro se inclinou para a frente, como se o mundo tivesse parado para assistir àquele momento. Um pé no chão, depois o outro. E cambaleando, ela ficou de pé. Um silêncio pesado tomou conta de todos. Nenhuma risada, nenhum murmúrio. Apenas o som dos passarinhos e o choro contido da mãe da menina. Ana deu o primeiro passo. Depois, o segundo. "Eu tô andando", ela dizia entre soluços. "Eu tô andando." Os colegas começaram a gritar. Uns choravam, outros colocavam as mãos na boca, incapazes de acreditar. Até os professores, antes tão céticos, se abraçavam, chorando. Clara se ajoelhou novamente com os olhos marejados. "Obrigada, Jesus. Eu sabia que o Senhor ia mostrar quem manda." E naquele instante, algo indescritível aconteceu. O céu, que até então estava cinza, se abriu em uma luz dourada e uma brisa diferente percorreu todo o pátio. Muitos disseram depois que sentiram um calor suave no peito, uma paz que não vinha deste mundo. A diretora Beatriz caiu de joelhos. As lágrimas desciam pelo rosto dela, que antes era de soberba e agora estava rendida.
Eu não sei o que está acontecendo, balbuciou, mas eu vi com meus próprios olhos. Clara se aproximou dela e com toda simplicidade disse: a senhora não precisa entender, só crer. O pátio inteiro estava em lágrimas. Alunos abraçavam uns aos outros. Pais oravam em voz alta e até os que antes zombavam começaram a clamar o nome de Deus. Era impossível negar. Algo sobrenatural tinha acontecido ali. Mais tarde, testemunhas contariam que, enquanto Ana Luísa caminhava pela quadra, uma fragrância suave, como de flores, tomou conta do ar. Outros diriam que viram um brilho em volta das meninas, mas o que todos concordaram é que naquela manhã Deus visitou aquela escola. A notícia se espalhou pela cidade em poucas horas. O milagre chegou às rádios locais, às igrejas, aos jornais. E por mais que a diretora tentasse manter o controle, nada mais seria como antes. A fé tinha vencido a razão. A pureza de uma menina havia calado toda a arrogância humana. E no coração de cada pessoa que esteve ali, uma certeza nasceu. Deus ainda age, e Ele escolhe os pequenos para mostrar sua glória. A quadra permaneceu silenciosa por longos segundos, como se o tempo estivesse sem fôlego. Ana Luísa caminhava de um lado ao outro, as mãos no rosto, repetindo: "Obrigada, Jesus", enquanto os colegas tocavam suas pernas para ter certeza de que não estavam sonhando. A diretora Beatriz, ainda de joelhos, tentava recompor a voz. Seu olhar, antes duro, agora era o de quem descobriu que o chão tem dono. "Eu errei", disse, levantando-se devagar. "Desrespeitei a fé de vocês. Desrespeitei Deus." Clara, com a Bíblia apertada ao peito, aproximou-se sem vaidade. Não havia vingança em seus olhos, apenas misericórdia. "Diretora, Deus não se ofende com quem tem dúvidas. Ele vem para curar até o coração que zomba." Beatriz inspirou fundo e chamou todos, professores, funcionários, alunos, pediu que formassem um círculo no pátio. "Hoje, quem manda nesta escola não sou eu", declarou com a voz embargada. "Hoje, quem manda é Deus. E eu peço perdão por ter chamado a fé de fanatismo." Alguns alunos choraram alto. Outros começaram a orar espontaneamente. Um professor, conhecido por ridicularizar qualquer menção a milagre, levantou a mão com timidez. "Eu vi. Não posso negar. Se Deus curou a Ana, talvez Ele possa curar a minha casa também." Beatriz olhou para Clara. "Você tem algo a dizer à escola?" A menina respirou fundo. "Eu não fiz nada. Foi Jesus. Mas se posso pedir uma coisa, é que a gente nunca mais se envergonhe do nome dele, que esta escola seja um lugar de respeito e misericórdia." O pátio explodiu em aplausos. Ana Luísa, ainda chorando, abraçou a amiga. A mãe de Ana se aproximou da diretora. "A senhora chamou minha filha de caso perdido. Hoje ela anda." Beatriz assentiu com lágrimas verdadeiras. "E eu aprendi que quem dá a última palavra é Deus." Naquele mesmo dia, a direção cancelou a suspensão que havia ameaçado Clara e publicou um comunicado. A escola reafirma o respeito à fé e à liberdade dos alunos. Mas a mensagem mais forte não estava no papel, estava no comportamento das pessoas. Os corredores, antes cheios de deboche, ganharam outra atmosfera. Grupos de alunos passaram a se reunir antes da aula para agradecer. Professores discretamente pediam oração. No fim da tarde, Beatriz chamou Clara em sua sala. Ao invés do tom áspero, ofereceu uma cadeira, como quem recebe uma autoridade. "Eu não sei orar", confessou. "Você pode falar com Deus por mim?" Clara sorriu, simples como sempre. "Posso." De mãos dadas, oraram. Beatriz chorou como uma criança. E ali, sem plateia, a diretora entregou seu orgulho a Deus. Quando Clara saiu da sala, os alunos a receberam com alegria. Não como uma pequena heroína, mas como um instrumento.
Deus havia feito justiça, não para humilhar pessoas, e sim para levantar corações. E naquela escola todos sabiam, quem ri da fé pode até começar o dia mandando, mas quem termina a história é Deus. Meses se passaram, e a história de Clara e Ana Luísa ainda ecoava em Santa Aurora. A escola, antes conhecida pela frieza, tornou-se símbolo de fé. Muitos alunos testemunhavam curas, reconciliações e milagres silenciosos. Clara seguiu simples, sem buscar fama, mas todos sabiam. Deus a usou para reacender a chama que o medo tentou apagar. E quando alguém duvidava, ela sorria e dizia: quando os homens pensam que mandam, Deus apenas observa e mostra quem é o verdadeiro Senhor. Porque a fé de uma criança foi suficiente para lembrar ao mundo inteiro que Deus continua no comando.